Salve, salve, rapaziada que se liga em conhecer a origem do rock brasileiro. Hoje estou em casa e na casa que ajudei a construir. Hoje vamos viajar no tempo e vamos falar do punk brasileiro. Salve Vila Carolina, salve ABC. Quem viveu a história vai lembrar. Quem não viveu vai curtir uma boa amostra de como foi o movimento punk no início dos anos 80. Não podemos fugir, temos que enfrentar. Eles podem nos matar, eu os odeio. Polícia! O punk, ele aqui no Brasil, ele começou assim, quer dizer, eles tiveram... O brasileiro sempre foi muito antenado, então estava acontecendo na Inglaterra, em 77... E aqui no Brasil, na periferia, as pessoas se ligaram. Tal. Ah, sim. Antes disso, o resto de nada, o AI-5, eu tô lembrando da coletânea, agora você lembrou. O AI-5 foi uma das pioneiras, que eu até fiz guitarra, mas não sabia tocar guitarra. Mas ele explode mesmo em 81 para 82, e 82 é a grande explosão. Ah, eu acho que é aquela turma toda do grito suburbano, né? Uhum. Então, vocês, Inocentes, Olho Seco... Aqui no Brasil teve o Grito Suburbano, um disco que juntava Olho Seco, Inocentes e Cólera. Eu fiz um pouco parte dessa história. O Condutores de Cadáver. A partir daí foi uma loucura. Eu vivia na Vila Carolina no final da década de 70, morei lá a boa parte da minha vida, e a Vila Carolina ela foi o espaço onde as pessoas se encontraram em alguns ambientes. Um deles era a escola, outros eram a rua, os jogos de futebol. Na verdade, a Vila Carolina ela fica na freguesia do Ó, né? É uma vila o bairro é freguesia e a vila é Vila Carolina, né? Um vizinho meu, amigo de infância, me chamou para fazer uma banda de rock, que é o Calegari, e nós formamos uma banda que chamava NAI. E a gente andava por tudo ali, né? Bairro do Limão, freguesia, Casa Verde, era a nossa área. E o Calegari, ele entendeu que a gente podia fazer música. E olha, não existia a palavra punk nessa época. Então, assim, o que a gente chamava de sons punks, onde tinha não tinha show de banda, né? Era só som de fita e tal, de fita cassete, né? Assim, nós éramos office boys, trabalhávamos na mesma empresa, salário baixo, compramos violão, depois fomos comprando as coisas e fizemos a primeira banda. Um tempo depois eu saí do INEAI, eu fui meio saído do INEAI, o Clemente me substituiu. Eu tomei o lugar dele na banda, né? Eu entrei no lugar dele. Na verdade, os caras me convidaram para entrar para a banda. E aí nós ligamos para ele, e ele atendeu e falou: pô, quem que tá falando? Eu falei: aqui fala o novo baixista do Condutores de Cadáver. E a base do Condutores de Cadáver se transformou na base do Inocentes, cara. O baterista, que é o Marcelino, Calegari na guitarra, eu no baixo. Nós convidamos o Maurício para cantar. E aí nasceu Inocentes, em 1981. Bom, esse agora que está sendo lançado por gravador é o 7º disco. Independente tem o Miséria e Fome, e tem o Grito Suburbano também, que foram lançados independentes. E pela Warner foram 3, foram o Pânico SP, foram o Adeus Carne e o Inocentes. Ok, outro dos Inocentes é demais, né, cara? Era o que podia fazer, entendeu? Na época a caretice realmente predominava, mandava. Mas tinha um negócio chamado repressão, as pessoas iam presas e ficavam peladas, e era por aí mesmo. Humilhava-se muito. Depois gravamos um pelo Cero de Santo André, pelo Camerati, que foi o Estilhaços. Depois pela Eldorado lançamos o... Eu esqueci o nome do disco, cara. Deu branco aqui, ó.
Punk. Punk é uma maneira de você se expressar, é um movimento, é um som, né? Energia, garra, é ser direto e objetivo. Nem todo punk é político, é que tá um erro. O punk fala de tudo, acho que ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo. Sempre tem um ideal, sempre tem umas ideias. É um estilo de música, né? A gente encara isso, é uma forma de gritar perante a sociedade aí. As letras do punk são sociais, políticas, amorosas, são de tudo, sobre tudo. A violência que a gente usa é no som, não é uma violência corporal, é que as pessoas confundem um pouco, né? É maneira de se impor aí perante a sociedade. A bateria do punk é o seguinte, não depende muito de virtuose, é um lance mais adrenalina, mais raça, entendeu? É o rock and roll, cara, é um rock and roll mais rasgado. Música punk é uma música simples, né? Sem frescura, 2, 3 acordes. Energia, letras fortes, isso é música punk. É rock. É que a gente procura passar pro público, a gente não fica se preocupando muito em estudar. Não que não seja uma música de qualidade, mas a gente procura passar mais a energia pro público e esquecer um pouco a virtude. O Cólera começou com um encontro que eu tive com um cara que tocava Raul Seixas na estação São Bento do metrô. Esse cara era muito divertido, legal, e a gente ficava tocando violão e conversando. Eu trouxe ele para Carola e na Carolina ele conheceu, ele ficou apaixonado por The Clash, Generation X, eu lembro que eram as bandas que mais o influenciaram. E ele me chamou para fazer outra banda que viria a ser o Cólera. Esse cara é o Redson. E num dia a gente estava ensaiando lá e tal, ele chegou com um amigo dele e tal, um cara que ele conheceu na São Bento, na estação São Bento do metrô, tocando violão e tal. E o cara, o nome do cara era Redson, né? Eu lembro até hoje, quando a gente estava lá ensaiando e tal, ele entrou com o cara e tal, ele falou, você aqui é meu amigo Redson. Mas Redson, que nome horripilante. E aí o Redson perguntou o que ele estava fazendo, que tipo de som que ele estava tocando. Nós falamos para ele que era punk rock, né? Que era sei lá, um som novo que a gente estava fazendo, uma coisa lá. Ele saiu do ensaio e voltou uma semana depois, né? Com o Cólera montado, com 10 músicas prontas, e fez o primeiro ensaio no nosso equipamento, lá com a gente e tal. Depois de um ano e pouco no Cólera, o Cólera passou a ensaiar no Capão Redondo, que era muito longe, e eu comecei a dar umas pisadas de bola na banda, e eles fizeram muito bem em me tirar. E depois eu montei uma terceira banda, que era o Estado de Coma, e com o Estado de Coma eu tocava bateria. Então na primeira banda eu tocava baixo, no Nós Acorrentados no Inferno, só 4 cordas. Aí depois no Cólera eu fui tocar guitarra, mas eu ainda não tinha vocação para Jimmy Page, aliás até hoje eu não tenho. Aí eu fui tocar bateria no Estado de Coma porque eu achava legal o João Borra, mas também não fui dos melhores bateristas do mercado. Rega das armas, o povo da sangue, é o Salvador. Quem salvará também é o Salvador. Cara, o Começo do Fim do Mundo foi um festival, o primeiro grande festival punk, né? Feito num lugar num lugar mais tradicional, né? Que é o Sesc Pompeia. Foi o lançamento do livro, né? O que é punk do Antônio Bivar. E aliás foi ele que fez a ponte, né? Entre os punks e o Sesc Pompeia. A Brasiliense convidou para escrever um livro para aquela coleção Primeiros Passos, que tinha o que é contracultura, o que é isso, o que é aquilo. Eu escrevi o que é punk, e nesse mesmo ano a gente conseguiu, com o Sesc Pompeia, fazer um festival. E nesse lançamento, então,
do livro, o Bivar queria fazer um grande evento, né? Então nós reunimos 20 bandas, sendo 10 delas do ABC e 10 delas de São Paulo. Eu nunca tinha tocado para tanta gente na minha vida. Tinha um PA, que para mim era uma maravilha, uma novidade. A bateria estava montada, um monte de gente já tinha tocado. A gente conseguiu reunir uma base de 3.000 pessoas por dia, tal, muitos punks, muitos não punks, tal. E a gente fez uma grande mostra com fotografia, mostra de material punk, venda de camisetas e tal. No começo do Fim do Mundo, pra gente foi o ápice e meio que o começo da decadência do movimento punk como ele era conhecido até aquele momento, né? Porque ali a gente conseguiu reunir as duas grandes facções, né? O pessoal do ABC junto com o pessoal de São Paulo, né? No mesmo lugar. E é claro que era um barril de pólvora, e é claro que saiu treta, e é claro que a polícia veio, invadiu o lugar e levou um monte de gente em cana. Não podemos fugir, temos que enfrentar. Eles podem nos matar, eu os odeio. Polícia! Nesse segundo bloco, o resto da história. De olho no Ratos de Porão e o punk político que vem do ABC com os Garotos Podres. Era Suburbanos! Existem umas esquinas do mundo onde coisas se encontram. O Napalm foi uma dessas esquinas abençoadas. O Napalm e o Madame Satã depois. O Napalm era o lugar onde esses caras da periferia, o João Gordo, nós... graças a um visionário, fomos montar um espaço que, aliás, era inspirado no CBGB. A gente nem sabia o que era CBGB na época. Teve um clube, o Napalm, aqui na Marquês de Tu, que durou 45 noites. Foi aí que começa a misturar punk com as outras tribos. Na verdade, o Napalm chegou bem na época desse divisor de águas, né? Então, foi bem na época que a gente começou a ter contato com outras bandas, com bandas de pós-punk, ou bandas do que seria chamado de New Wave depois e tal. Eu lembro da gente tocando numa casa punk como Napalm, que era uma casa, né, assim, especificamente queria ser punk, tinha toda a estética da casa, era voltada para isso, tudo isso, a frequência, o público, eram os punks, não sei o quê, e a gente ia tocar lá e tocava coisas como a Canção Demais, que era uma música de amor, uma balada e tal. Só que os caras que ele chamou para tocar lá, as músicas que ele tocavam, eram as coisas que estavam acontecendo no mundo. O Gordo é uma figura, assim, né? E, assim, já ficamos amigos logo no começo, já logo de primeira. Nós pintamos na Napalm, nós pusemos o balcão na Napalm, era eu, ele, o Mingau, o Calegari, a Meire, o Urso, se eu não me engano, acho que eram o Tonhão, esses eram os punks que trabalhavam lá. Nós praticamente construímos o Napalm. E foi lá que pintou o convite, né, pro Gordo virar vocalista do Ratos de Porão. Né? Hierarquia ou anarquia! Hierarquia ou anarquia! Pô, o Gordo a gente já se conhecia, meu. Antes do Gordo entrar, ele já tinha ido no estúdio uma vez que a gente tava gravando uma coletânea com outras bandas e tal. E a gente se conheceu de lá, e ele ia na São Bento, que era o point dos punk na época, onde ia todo mundo, né? Todos os punks iam lá na São Bento fazer o que eu não sei, mas ia lá, né, meu? Um movimento que me mudou minha vida, cara. Mudou muito a minha vida. E pelo fato de a gente ser da periferia e ser de família pobre, assim, influencia a gente muito mais, né? Assim, como um movimento de proletariado. Ele diz os
outros discordam e ninguém chega a uma solução. O Ratos de Porão é a banda mais louca do mundo, cara. É o Freak Brothers em forma de banda. Foi uma brincadeira que deu certo, né, cara? Não é que deu certo, assim. Eu tô vivendo a maior parte do tempo da minha vida em função disso. Dentro do movimento punk, a coisa que eu mais gostei foi do Ratos. Eu lembro os primeiros discos deles, eu achava aquilo legal, aquelas músicas bem curtas e bem... Era maravilhoso. Tinha uma outra banda que eu gostava, agora eu não estou lembrando o nome. Não dá pra você viver assim alternativamente a sua vida inteira, cara, tá ligado? Senão a banda nunca teria chegado onde chegou, cara. Mas assim, de cabeça, de coração e de estilo, a banda continua com o pé firme no negócio. Não tanto de ideologia, né, cara? Porque ser punk radical, caralho. Ser punk radical é meio duro. O Ratos de Porão, né, foi a primeira banda a fazer o crossover, né, que a gente fala, que é a mistura de metal com punk, né, com hardcore. Como o Ratos abre o mercado para o surgimento de bandas como Sepultura, né? Ratos de Porão pelo menos a relação que a gente tem com Sepultura, muito forte. É uma banda que a gente sempre vai respeitar o resto da vida, não tem dessa, sabe? É uma banda que pra gente tá número 1, cara, sabe? Em termos de hardcore, em termos de raça, a gente fala isso direto lá fora. Cara, o CD é legal, mas se você vê o Ratos de Porão ao vivo, aí você vai ver o que é o Ratos. Gozado que o Ratos de Porão tem, assim, tem uma onda que a gente só toca em lugar onde ninguém vai. Então a gente já tocou já em Tenerife, que nunca ninguém vai. Tocamos no sul da Itália, onde nunca ninguém vai. E tocamos no sul de Portugal, onde nunca ninguém vai também, cara. Esses lugares tem muito público, cara. Pô, é legal, é bem legal tocar lá, viu? Lá você vê... Tá ligado? O pessoal é mais consciente, né, meu? Tem mais público pra hardcore, punk, assim, né? Tem seu próprio circuito, né? É isso que diferencia de lá pra aqui pro Brasil, né? E era na época que o filme do Babenco, o Pichote, estourou internacionalmente. E eu me lembro quando Ratos de Porão, o jornal inglês de música, o New Musical Express, recebeu o material do Ratos de Porão. Eles fizeram uma reportagem chamando assim... o Pichote do punk, Ratos de Porão. Olha, a gente não faz sucesso, cara. É relativo o sucesso, né? Sucesso acompanha de dinheiro. A gente é muito conhecido, uma banda muito velha, uma banda que nunca subiu, mas também nunca caiu, sabe? E aí e as bandas têm um certo respeito pela gente, assim. Tipo, na Europa a gente é uma banda meio, como fazer, meio cult. Existe, só que é difícil de aparecer. Então, quando a gente toca, que nem agora, a gente foi fazer uma turnê lá pela Alemanha, umas 8 datas na Alemanha, assim, no festival, no Popcom. Tinha nego chorando. Assim, como assim, né? Que eu pensei que eu nunca mais ia ver, né? E aqui no Brasil rola do mesmo jeito também, cara. Quem gosta, gosta mesmo. Quem não gosta, não, finge que não existe. Sabe? Inocentes mesmo tomou um caminho diferente, a gente tomou outro caminho. E nenhum, assim, sobreviveu fiel ao movimento punk, quanto assim, porque hoje em dia a gente é considerado como os traidores do movimento punk, né? Pelo fato de não ter conseguido sobreviver apegado ao movimento mesmo. Nasceu num subúrbio operário de um país subdesenvolvido, apenas parte da massa de uma sociedade falida. Submisso a leis injustas que o fazem calar, manipulam seu pensamento e o impedem de pensar. Chora, chora.
Garotos Podres começaram suas atividades subversivas no final de 1982. Pode-se dizer que foi onde começou na região do ABC, foi aqui em São Caetano, por intermédio do Isberoc. Tinha o pessoal do Isberoc que curtia na época, que era um centro recreativo aqui da... Então isso era comum nessas rodas de encontro dos punks, surgiam as bandas, né? O pessoal se reunia e se encontrava. Vou fazer uma banda, vamos fazer um fanzine, vamos fazer que é justamente que era a ideologia do movimento punk, faça você mesmo, né? E o pessoal começou a curtir debaixo do buraco da linha do trem. Sabe aquela coisa de cabeludo, de chinelo, jaqueta de couro? Nós todos curtíamos som punk e tal. E daí começou uma banda, numas de ter o que fazer no fim de semana. E ficava o pessoal curtindo o som, bebendo, se divertindo da melhor forma possível. Daí, de repente, pegamos os 13º de bancários e compramos alguns instrumentos e começamos a ensaiar. Então esse foi o início dos Garotos Podres. As músicas, geralmente a gente faz, nos ensaios a gente bola alguma base, né? Aparece alguma base. E as letras vêm depois, né? A maioria das letras, que nem do terceiro disco, é do Mal. Né? Do segundo já é de Amigos, do Mal, né? Já é misturado, né? Acredito que elas sejam mais autênticas, né, nas letras, né? Não é aquela coisa de moda, né? Que nem algumas bandas fazem letra de protesto, que é moda, no outro disco já mudou, né? Então a gente tem uma dificuldade em espaço, casa de shows, ou mesmo para vincular a música, né? A primeira vez que rolou algum som da gente em rádio foi numa rádio na Califórnia, a rádio Máximo Rock and Roll. Foi uma fita de ensaio que a gente gravou. Isso daí em 84. As primeiras cartas que a gente começa a receber não são do Brasil. São principalmente da Alemanha, Portugal e algumas cartas da Polônia, Bélgica, Suíça, né? A princípio nós não somos de São Caetano, né? Como? Ele somente o Sucata é de São Caetano. Aquela besta aqui, ó. Eu e o Mal somos de Mauá. Mais longe. Mais distante. Na periferia da periferia. Miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos, café dos pobres. Apresentei os ricos, café dos pobres. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos, dos pobres, presentei os ricos, dos